Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Olá, cafeinados e cafeinadas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio. Cara, e hoje está fantástico, está sensacional aqui. Estamos diretamente do restaurante Divina Ceia. Esse episódio de hoje é apresentado aqui por mim, Ângelo Benetoli e meu amigo Éder Piccoli. Sejam todos bem-vindos, pegue o seu café, vamos iniciar aqui o programa Resenha das 12, tá, galera? Vamos lá. E hoje nós temos um assunto de extrema importância, um assunto que muitas vezes é encarado como um tabu, né? Nós temos aqui... Não pode falar? Tabu. Ah, meu Deus. Mas olha só, nós temos aqui então muita conversa, um bate-papo bem interessante sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à conscientização e à prevenção do suicídio. Um tema que exige nossa atenção, que exige a nossa sensibilidade e o nosso cuidado. Vamos explorar os desafios enfrentados pelas pessoas que sofrem em silêncio. Discutir aqui maneiras com a nossa amiga aqui, Ana Paula, hoje, como cada um tem o seu papel na sociedade, como cada um tem a sua importância. Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Então pegue seu café, acomode-se aí confortavelmente, aqui o nosso cafezinho, e vamos lá para mais um programa do Aventuras Cafeinadas. Meus pelegos e minhas pelegas, meus garotos e minhas garotas, meus cafeinados e cafeinadas, boa tarde a todos. Aliás, como é a gente faz ao vivo, mas depois, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, nos vendo, é com imensa satisfação, com imensa alegria, com um ambiente agradável, que hoje temos aqui, só que é o negócio seguinte, hoje eu vou sofrer, tá? Porque a lista aqui é gigantesca, tá? Damos as boas-vindas, de mais nada, obrigado. Sabe, questão de tempo, sexta-feira, próximo final de semana, horário de almoço, é bem complicado, tá? Damos as boas-vindas hoje a Ana Paula Fernandes Amaral de Oliveira, tá? E se eu falar alguma coisa errada, você corrige, tá? Com uma sólida formação em psicologia, ela também tem uma pós-graduação em educação especial e oncologia, além de especializações em ABA. Isso eu confesso que eu não sei, tá? Opa, tem que saber. Olha só, Dani, você veio falar sobre o ABA aqui, olha, já esqueceu. É verdade, sabe por que ele não lembra? Eu não estava aqui. Ele não estava aqui, Dani. Aqui no dia. Ele não estava aqui. Você veio, eu apresentei sozinho o podcast. Podcast inaugural, sabe? Eu levei pro coração isso, tá? Tava dodói, eu tava de cama. Tá? Então, a ABA, Análise do Comportamento Aplicado em Neuropsicologia. Além disso, vou começar com os além, tá? Além disso, foi a primeira psicóloga a atender mulheres vítimas de violência no CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Umuarama. Eu acho isso fabuloso. Demonstrou dedicação e compromisso com o apoio às vítimas em situação de vulnerabilidade. E também oferece acompanhamento às famílias enlutadas, trazendo acolhimento e suporte em momentos difíceis. Continuando, além disso, ela também trabalha e é criadora do projeto Cuidar de Quem Cuida. Estão acertando, né? Perfeito. Voltado para oferecer apoio e atenção aos cuidadores e conhecendo a importância de cuidar daqueles que dedicam sua vida a cuidar. É o cuidar do cuidar, né? Isso. Cuidar dos outros. Cuidar do cuidador. Cuidar do cuidador, né? E vamos por mais um além disso. Além disso, e atualmente, ela atua como psicóloga no CREARE, espaço multidisciplinar, onde continua a contribuir significativamente para a saúde mental e o bem-estar da comunidade. Então, dado esse currículo gigantesco, estamos felizes com a sua presença e vamos nos deliciar com as perguntitas de hoje. Justamente. Olá, Ana Paula, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ana Paula, é um grande prazer, nosso amigo aqui, Éder, já falou sobre isso, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje nesse podcast. Nosso podcast é simples, mas tudo é feito com muito carinho aqui, diretamente do restaurante de Divina Ceia. Daqui a pouco, daqui a pouco vamos nos deliciar dos pratos saborosos aqui do Divina Ceia.
E assim, para iniciar nossa conversa, a gente sempre faz esse bate-papo com os nossos entrevistados, a gente começa por ela, né? Quem é a Ana Paula de Oliveira? Né? Qual é a sua trajetória pessoal? Um pouquinho, assim, resumidamente, a gente vai explorar um pouquinho mais ali, mas sobre a trajetória profissional, né? Compartilha com a gente, com os nossos cafeinados e cafeinadas ali, um pouquinho sobre sua história de vida. Olá, tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, meninos. E vamos lá, quem que é a Ana Paula, né? Só o nome já é grande, né? Ana Paula França Brau de Oliveira, né? Ana Paula é casada, tem uma filha de 14 anos e eu sempre digo que essa é a minha base. Essa é a minha base pessoal, esse é o meu apoio, o meu incentivo, né? São essas pessoas assim que me fazem acreditar que a gente deve continuar, a gente deve, né, progredir. São as pessoas ali que aguentam o nosso dia a dia, né, as nossas dificuldades e são parceiros em todos os momentos da minha vida. Então, hoje tenho 45 anos e hoje trabalho na CREARE, né? Hoje nosso atendimento é focado a crianças e adultos, adolescentes e adultos neurodivergentes. E um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei em 2002, né? Então foi bem pouquinho tempo, só 22 anos, que nós estamos trabalhando. E quando a gente se forma, a gente sai um pouquinho assim, eu vou usar a palavra perdido, tá? E agora, o que eu vou fazer, né? Eu já não sou mais estudante, agora eu sou profissional, mas com o que eu vou trabalhar? O que eu vou, né? Então, isso acontece muitas vezes, eu acredito que com muitas pessoas isso também já pode ter acontecido, como assim aconteceu comigo. E aí, nessa época, eu fui trabalhar com clínica, quando assim me formei, fui trabalhar com clínica, e onde eu comecei a ver a importância da educação especial. Eu fui fazer uma pós, uma especialização nessa área, para mais conhecer. E na faculdade a gente tem poucas ser falado, né, a respeito. E eu fui me aprofundar, fui conhecer mais sobre aquilo. Dessa pós, eu fiz uma pós em oncologia também, ali onde a gente aprende assim, muito a trabalhar com a questão da morte e o morrer, o luto, né, daquele momento ali. E foi quando surgiu, nesse período também na minha vida, o CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Foi um projeto na época do que era atual prefeito, o Dr. Luiz Renato, né, que estava trabalhando. E esse projeto, ele vinha do coração da esposa dele, de concretizar em Morama, a doutora Geise. E eles me fizeram um convite para trabalhar no Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Foi daí que surgiu, então, esse atendimento numa salinha dentro da Delegacia da Mulher, que a gente fazia na época. Depois veio construção, prédio próprio, e nós desenvolvemos ali, então, um trabalho com mulheres vitimizadas. Interessante, né? Vamos lá. O papo hoje vai render. Vamos lá. Não, como é que é? Acho que não sei se dá para falar para todo mundo, a gente não pode generalizar, né? Mas quando a pessoa se forma, ela deixa de ser como é que é o futuro da nação para virar índice de desigualdade social. Não. Porque o que aconteceu com você aconteceu comigo. Quando eu terminei o curso de letras em 2004 para 2005, eu só era monitor de escola. Então, tipo, o que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar dinheiro? Que a dona Deise, né? Mamãe falou, 3 meses que você se formou, eu tô cortando tua verbinha. Então, se vira para conseguir trabalhar. Então, você imagina, cara, entendeu? Foi punk, entendeu? Então, e outra coisa, essa parte ali que foi citada ali da Delegacia da Mulher, né? Como a gente vê, porque a gente, às vezes, na teoria, pensa, vai lá, denuncia, é fácil. A gente fala na teoria, tipo, vai lá, denuncia, tá sofrendo alguma coisa em casa, denuncia, tudo mais tal. Mas depois como é que ficou, né, pegar um pouquinho esse psicológico, como é que fica a cabeça dessa mulher, né? Saber que ali o lar, que deveria ser o local de acolhimento ou de amparo, é o local de ataque, né? Então, é complicadinho, né? Mas, pegando essa ideia que eu falei dos índices de desigualdade, já que nós temos alunos, né? Nossa galera do terceirão e escola tal, vamos entrar nessa vibe da psicologia, né? O que te inspirou ao curso de psicologia e quais foram as experiências? Tipo assim, a gente tem uma lista gigante, hoje mais ainda, mas naquela época tem tantos cursos. Eu quero psicologia. O que te levou a isso? Foi uma paixonite? O que levou a escolher o curso? Quando eu pensei em psicologia, na verdade eu queria assim, algo que eu pudesse me conhecer.
né? Eu queria, eu vou fazer psicologia, daí eu vou me conhecer melhor, saber lidar mais com sentimentos, emoções. Era uma criança retraída, adolescente retraída. E então eu vou aprender. Que bobeira, né? Nada a ver. Não foi nada disso. Lá você descobre que você precisa fazer terapia para autoconhecimento, né? E na terapia é muito interessante que daí a gente aprende, a gente vai conseguindo aprender a lidar e separar o que é meu e o que é do outro. Até para eu saber, isso que eu estou trabalhando agora é meu? É seu? Né? A tua dor, até que ponto ela pode me machucar? Né? Eu tenho que senti-la, mas eu tenho que entender que ela é sua. Né? Então isso é em terapia que a gente aprende, não na faculdade de psicologia, né? Mas é um curso apaixonante. Então eu fui me apaixonando, você vai entendendo, conhecendo, aprendendo cada vez mais, e ele é extremamente apaixonante. Eu acho que isso que você está falando aqui, Ana Paula, acho que a boa parte do pessoal que escolhe psicologia num dado momento é justamente por isso, para tentar se entender. Né? Chega ali, vou me entender, lá vou chegar e vai acontecer. Mas outro ponto que você colocou que eu achei interessante é essa questão porque a gente, de certa maneira, nós somos uma esponja, né? O ambiente, a energia que o outro traz para nós aqui, a gente vai... Acho que deve ser muito pesado, né? No final do dia, você passar por essas conversas, por esses trabalhos e depois lidar com si, né? Como é que faz isso? Não né? absorver, né? Isso. Não levar para sua casa, para sua vida pessoal. Então isso é muito a questão do realmente autoconhecimento, que a gente trabalha isso em terapia, né? Em psicoterapia, e a gente aprende, né? A lidar, a gente aprende a se proteger até disso. Pensar bem. A gente fica emocionado com o filme. Justamente. Não. Que aí, claro, alguns são baseados em fatos reais, mas até aqueles que são baseados em fatos reais tem a parte que é ficção, né? Então, se você pega um filme, você fica emocionado, imagina o cara chegar e te contar uma história. Eu falo muito isso pro terceiro, você vai escolher a profissão? Então tá, vamos lá, eu quero psicologia. Então, você imagina no consultório o cara contando seus problemas. Eu falei, e aí? Você vai chorar, você vai abraçar, você vai ouvir, você vai ter que manter uma certa neutralidade. Aí, igual eu falo para advogado, imagina o cara chegar para você e falar, eu matei e você vai ter que provar que eu não matei. Né? Então, tipo, eu falo assim, eu queria ter, quando eu comecei a fazer letras, eu chegou no terceiro ano de psicologia da educação. Eu me apaixonei pela matéria. A professora era excelente, foi uma das melhores professoras que eu tinha, a professora Eliane Maio, a doutora, que ainda está na UEM. Nossa, era perfeita, ela ouvia a gente, era diferente daquele negócio de ficar com coisa técnica, ela ouvia. Aí eu fui atrás para tentar fazer matérias de psicologia, tentar puxar matéria, não consegui. Mas eu ainda penso ali, futuramente, quem sabe, quando eu ficar rico, né, fazer. Mas essa ideia de, tipo, é verdade, você sentir esse negócio, você tem que se controlar. Não é fácil não, hein? Você falou essa questão de filme, cara, tem muita coisa assim, tem filme que eu assisto assim que eu não quero nem assistir mais. Eu me lembro uma vez que eu assisti aquele A Cabana, cara. Nossa, cara, eu não sei se vocês já viram lá. Eu falei, meu Deus, aquilo ali, tipo, um negócio de criança, acabou comigo aquilo. Eu falei, não, pra que assistir um negócio desse, cara? A gente leva pro emocional, né? A gente se identifica, né? Isso. E continuando as perguntas aqui, Ana Paula, assim, você tem uma formação bastante diversificada, eu sei que você já falou um pouquinho aqui, mas a gente gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais nas suas especializações aqui, tanto nessa parte de educação especial e oncologia, né? Acho que é muito importante, e acho também que é uma situação muito difícil para trabalhar, né, com o indivíduo, com a família, enfim, deve ser uma coisa bem tensa. E essa questão do ABA, né, já explicando aqui para o nosso amigo Éder o que é o ABA, né, e também um pouquinho dessa questão da neuropsicologia. A psicologia já trabalha com a questão cerebral, o que seria essa neuropsicologia daí? Fala para nós, hein? Como que isso tudo casa nessa questão da sua profissão como psicólogo, como isso tudo te ajuda? Eu vou falar uma frase para vocês do Jung, que ele dizia assim, conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, assim, a busca pelo conhecimento, eu acho que ele tem que ser eterno. Né? A gente assim, nunca está pronto, a gente nunca está preparado, e essa era uma falsa ideia que eu tinha, que eu pensava assim, para eu conseguir ajudar o outro, para eu conseguir me colocar no lugar do outro e ser até um suporte, eu teria que ter muito conhecimento, eu teria que conhecer muitas áreas, e a gente percebe que nunca vai parar, que realmente o conhecimento ele é necessário, muito necessário, mas quando eu estou diante do outro, eu tenho que lembrar que ele é outro ser humano,
né? Que ele está ali diante de mim e o que ele precisa da Ana Paula, né? Então, todos os conhecimentos, então tudo que eu trago, muitas vezes a gente busca conhecimento a título de títulos, né? Sim. Para que a gente precisa, né, de algumas formações que a gente precisa de títulos, a gente precisa, se eu vou prestar um concurso, então se eu tenho mestrado, doutorado, então eu tenho, né, uma possibilidade de pontos maiores. Então a gente percebe assim que o conhecimento, ele é necessário a todo tempo. Então você começa a atender um caso novo e você percebe que, além daquilo que você já estudou, que você já se preparou, tem coisas novas que você não sabe. E aí você tem que buscar novos conhecimentos. Você tem que procurar a respeito, você tem que compreender um pouco mais, né, para que você consiga realmente ser um apoio naquele momento, né? Então eu vejo que a necessidade de buscar, então não parou, Ana Paula não parou aí, né? E continua a todo tempo, né? Hoje a gente trabalha com crianças neurodivergentes, né? E trabalhar com crianças neurodivergentes nos pede um pouco além. Então, eu preciso ter um conhecimento maior do que se passa dentro daquela cabecinha, o que se passa naquele conhecimento. Como eu falei, na faculdade, a gente não consegue abranger muitas áreas. Por isso que entra a necessidade das especializações, né? Hoje o ABA seria o quê? O tratamento com crianças autistas, né? Onde a gente vai conseguir desenvolver técnicas, estratégias de atendimento para a gente conseguir, né, chegar até aquela criança. Se conectar com ela, né? Exatamente. Importante isso. Eu tenho uma perguntita a respeito do autismo. Lá vai eu e minhas curiosidades, sabe? Vamos lá. Eu não sei se a pergunta vai ser correta ou pertinente que eu falar assim, tipo, ideal, mas como que eu reconheço, por exemplo, assim, pensando como pai, tipo, como que eu começo a perceber os primeiros, não sei também se eu vou usar o termo certo, sintomas, as primeiras noções que eu tenho um filho autista? Quando que eu tenho essa percepção, vamos dizer assim, ou que acende aquela luzinha amarela e fala, opa, eu preciso procurar uma ajuda porque eu não tenho certeza? Olha só que legal, pessoal. É muito importante porque assim, as características do autismo, ela tem que acontecer num período muito cedo na vida dessa criança. Porém, nem sempre a gente as percebe, né? Às vezes por dificuldade, assim, uma característica, vamos falar bem clássico, características clássicas. A criança demora mais a falar, não dorme, passa 1 ano, 2 anos sem conseguir dormir, não é qualquer alimentação que aceita, e a gente fala, que criança fresca, que criança chata, que criança que não dorme. Ela não fala porque toda criança tem seu tempo, com o tempo ela vai falar. Não existe isso. Criança não tem seu tempo. Criança precisa falar em tempo hábil, ela tem uma necessidade de falar naquele período. Não aconteceu, pai, mãe, corre, procura ajuda. Procura especialistas, procura uma avaliação, porque a gente fala assim que a gente tem janelas de oportunidade. Quanto antes a gente procurar, quanto antes a gente conseguir diagnósticos, antes a gente consegue fazer um trabalho mais, né, realizar com maior satisfação. Né? A todo tempo a gente vê diagnóstico adultos, né? Recebi essa semana agora 29 anos, o diagnóstico foi feito há 2 meses. Ok, acontece. Porém, quanto antes começamos a trabalhar, antes temos respostas. Então você imagina 29 anos, a pessoa ficou como a chata, a incompreensível, aquela que tem dificuldade de socialização, aquela que não gosta de comer nada, que ela é fresca, não gosta de ambientes fechados, não gosta de festas. Que chato é conviver com uma pessoa assim. Então talvez ela sofreu durante muitos anos com a sua realidade e agora ela descobre que, poxa, tinha algo a ter sido feito talvez antes, mas nunca é tarde. Precisamos sempre estar começando, né? Não, tipo, eu fiz essa pergunta porque assim, a gente antigamente, não vou falar que era tabu, era um estigma, mas assim, não se falava muito de autismo. É uma coisa, não se falava, sim, mas não era uma coisa tipo assim, se falava constantemente, tá? Hoje se fala, então, de espaço para isso. Então, por isso que eu questionei, porque como a sociedade acho que está mais, não sei se também isso é uma percepção minha, mas como a sociedade está um pouco mais aberta para esse assunto, pô, é legal a gente tentar orientar ali pai ou futuros pais, né? Para ter, por exemplo, para ter essa ideia. Eu nunca parei para pensar nessa ideia do falar. Sempre falaram para mim, olha, ele vai ter o tempo de fala. Mesma coisa a parte da alimentação. O Theo, meu baby, quando deu 2 anos, começou a ficar seletivo com comida. O que o pediatra disse? Não, 1 hora ele volta a comer. Aí eu não, tipo assim, eu já levantaria o sinal para alguma coisa. Depois ele voltou, óbvio, hoje ele come tudo de novo, mas será que existe mesmo isso ou não? Tal? Então, por isso que vai esse questionamento para esse lado. Mas essa ideia. Interessante na dúvida é
averiguar. Na dúvida é procurar, né? Então, antigamente a gente não falava, antigamente a gente usava outros termos, né? Pejorativos, ele não desenvolve, esse aí não serve para estudar, vai ficar só trabalhando, esse aí, perdão, né, assim, até da expressão, retardo mental, né? Então, assim, existem termos muito pejorativos, né, que a gente utilizava e já estávamos falando, na verdade, do autismo. Até agora vem, é moda, ficou bonito, é chique. Eu costumo brincar, a última moda nos Estados Unidos veio para cá, a gente aderiu. Gente, quem quer conviver, quem quer ter um filho, e você passa 2 anos sem ele conseguir dormir, né? Um filho que você não está conseguindo compreender o que ele quer porque ele não consegue verbalizar através de palavras. E a forma dele verbalizar você não está compreendendo. Quem quer essa moda? Né? Quem gostaria de uma moda com essa? Eu digo sempre assim, quem usa termo como esse, usa uma frase como essa, são pessoas que não convivem com o autismo, não tem na sua casa, não tem na sua família. Mas eu acho que de uma maneira geral, até a questão que nós vamos abordar daqui a pouco sobre o suicídio, o Setembro Amarelo, né? Essas questões todas aí né? Tem esse estigma social, né? Essas coisas assim, será que é moda, frescura? Então a sociedade ainda acho que tem muito para caminhar, nós temos muito que aprender ainda. Como você falou, a gente tem que estar aberto às informações. E eu tenho certeza que ninguém quer um filho que tenha pensamentos suicidas, ninguém quer um filho que seja autista. Eu não estou falando por, nossa, né, uma maldade, mas eu acho que todo mundo, um pai e uma mãe, acaba esperando assim, nossa, que meu filho seja assim, assado, que tenha notas excelentes, que sejam Einstein da vida, né? Às vezes a gente vê ali aquela galera, as professoras da educação infantil que sofrem, né? Aí a primeira infância é onde brinca-se e tal e tudo mais, e aí a galera já quer que o filho saia poliglota da escola, né, falando várias línguas e tal, sabendo álgebra, né, e etc. E não acontece, né? Então a gente tem vários estigmas sociais, né? Vamos lá, então, continuando. Apesar que eu ainda tenho uma curiosidade, eu queria entender o que é essas crianças neurodivergentes. O que significa esse termo? Vamos falar bem simples para a gente entender. Estamos falando de crianças autistas, crianças TDAH, TOD. Aí entre as outras. Ótimo. Beleza, respondido. Aliás, falando isso, eu até esqueci de avisar a galera aí, ó, que tá assistindo e tudo mais, tal, quiser fazer perguntas, manda pra nós. Eu até esqueci de colocar, já vou colocar aqui, tá? Agora eu vou para aquela. Me chamou muita atenção. Eu só pontuei o projeto Cuidar de Quem Cuida. Eu acho legal, né? Existe o cuidador, existe a pessoa que vai cuidar do cuidador. Acho que seria alguma coisa próximo disso, né? Então eu queria saber, até pro pessoal de casa, tipo, como surgiu a ideia, por que aconteceu, e o objetivo dela, e hoje, por exemplo, tipo, quais são os tipos de apoio, como é que ele funciona? Dá um geral pra gente desse projeto. Agora vocês falam da minha paixão. Esse aí é um projeto, na verdade, que ele surge no meu coração desde sempre, diante da minha formação. Eu percebia muitas pessoas que sempre cuidam e estão adoecendo. E algo que vem há muito tempo. E desde que eu comecei a trabalhar agora específico com crianças, eu tenho falado muito com a Dani lá da clínica, né, Criare. A Dani é nossa parceira lá, né, Dani? Beijo. E a Dani, e assim, vamos falar específico das nossas mães. Eu tenho uma mãe que recebe um diagnóstico. Por que eu estou falando mãe? Porque na maior parte das vezes, quem aciona o alerta é a mãe, da percepção, por às vezes ficar mais tempo com esse filho, de ver que tem alguma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa, né? Meu filho parece que... Entende? E aí, aí ela vai atrás, às vezes é tido como a louca, procurando chifre em cabeça de cavalo, tá tentando arrumar coisa que não existe. Então, infelizmente, passa por algumas situações relacionadas a essa, até mesmo da própria família, isso pode vir a acontecer. E aí eu percebo assim, daí ela luta, ela vai atrás de diagnóstico, o filho passa por avaliações e recebe lá um diagnóstico. Esse momento, eu chamo de momento desesperador, porque é um momento que chega um profissional diante de você e diz, olha, todas aquelas suas suspeitas e que você queria que eu olhasse para você agora e falasse, estava tudo bem, com o tempo vai passar, é só a época dele, é o desenvolvimento. E diz para você, olha, não é bem assim.
Então, seu filho vamos lá, um diagnóstico autista. E ele tem outras comorbidades, talvez já foi diagnosticado lá naquele primeiro momento. E são essas, ele vai precisar de terapias, ele vai precisar disso, ele vai precisar de medicação, ele vai precisar. Aí você fica, e agora? O que eu faço com tudo isso? Aí eu começo, é ali que tem que ir, aqui que tem, aí eu começo a estudar, aí eu começo a procurar enquanto mãe. E aí eu vou, aí eu descubro que esse medicamento, que o doutor disse que ele vai precisar tomar, essas são as terapias, eu levo, ele vai fazer, ok. Aí eu digo para você, ele está medicado, então, está fazendo as terapias necessárias para aquele desenvolvimento, para aquele momento de vida, e ela? Quem cuida dessa mãe? Hoje no nosso país, nós temos a realidade de que se morre um parente, você tem 3 dias de atestado médico, até 5, dependendo da sua forma de contratação. Então eu tenho 3 dias para elaborar uma morte concreta, né? Alguém que morreu, perdi meu marido, perdi minha mãe, E bola pra frente, volta a viver, gente. Fica super feliz, deu tudo certo, sorria, né? Vai lá e dá tudo certo e vamos voltar a viver. Lá dentro do diagnóstico do autismo, a primeira coisa que acontece é um luto. Porque naquele momento a mãe mata o filho que ela idealizou. Aquele momento quando eu me vi grávida enquanto mãe e que eu descubro que... Quando eu me vejo grávida, eu penso assim, gente, eu sei até que roupa que eu vou usar no dia do casamento dele. Na formatura, eu vou estar assim, né? Não é, mãe? A gente faz isso, não faz? Quando a gente se vê grávida. Dentro desse diagnóstico, você fala assim, ele vai casar? Vai ter filho? Meu Deus, vai me chamar de mãe? Então começam a existir situações que eu nunca tinha pensado talvez antes. Só que eu não tenho tempo de 3 dias, 5 dias para chorar. Eu não tenho tempo de me desesperar, porque todo mundo está dizendo assim, levanta, põe essa corda, dá a volta por cima e vai. Eu não tenho tempo, porque diz que meu filho precisa de coisas rápidas. Então esse grupo, ele surge para isso. Para essas mães. Porque eu tenho o grupo mães de quem cuida, pais de quem cuida e profissionais de quem cuida. Então o nosso projeto, ele é bem específico. Porque olha só, esse é o momento. Então nós levamos temas específicos. Nosso primeiro tema do nosso encontro, que a gente chama de grupo terapêutico, ele é exatamente isso. O me conhecer e saber o que está morrendo em mim. Quais são as expectativas. Porque para eu olhar para essa criança que está diante de mim, eu preciso matar aquela que eu sonhei. E como isso é difícil. E como a gente precisa de apoio emocional para isso. Então esse é o nosso projeto. Que legal, excelente. Você projetaço, hein? O senhor projeta, hein? Por isso, a mãe, o pai, mas a parte do profissional também é interessante, né? Porque às vezes vou pegar a gente que é professor, nem sempre a gente tem um olhar, né? Difícil, né? Entendeu? Tipo assim, a gente tem 40 alunos na sala, 30 alunos na sala, como é que a gente vai lidar com isso? Na nossa formação não tivemos esse conhecimento, esse conteúdo, não aprendemos sobre isso, agora vai. Né? Como é o vai, né? Eu tenho tempo para isso? Não, é isso daí. Né? Então, eu ia até falar sobre essa questão ali anteriormente, quando falo da psicologia. Eu acho que os cursos de licenciaturas, de uma maneira geral, tinha que ter assim, um aprofundamento, né? Ainda mais agora, né, com essa abertura de mente, vendo as questões dessas mentes são neurodivergentes e tal, para a gente poder ter esse contato, né? E alguma coisa vai ter que mudar na educação no final das contas, alguma situação vai ter que ocorrer, porque eu acho que os profissionais, ali, os professores se sentem num desespero também, né, para poder lidar com essa situação, né? Rapidão, essa ideia tipo assim, eu engasguei aqui, ó. Essa história da mãe, matar o filho que ela idealizou e tal, e eu vou pontuar um pouco agora, até um pouquinho pessoal. A questão do Theo, né? A gente teve problema e tudo mais, tal, demorou, né, tal, e o Theo veio, e a Gisele fazia isso. Até hoje ela faz isso. Tipo, quando o Theo vier com a primeira namorada, o que eu vou fazer? Quando o Theo fosse formar, o Theo mexe brincando, ele fala, a gente assistindo Olimpíada e Paralimpíada, vamos nos Estados Unidos. Aí, a mamãe vai junto e tal. Aí você imagina uma mãe que idealizou tudo isso, pensou tudo isso, e de repente fala, mãe, não vai ser bem assim. Cara, eu sei que você tava falando. Eu tava aqui, ó, engasgando com o negócio aqui, porque é muito triste, hein?
E esse grupo a gente trabalha assim com 10 pessoas, em cada grupo a gente trabalha. Por quê? Até a gente divulga, né, para algumas mães que a gente já tem atendimento com a família, a gente chama do grupo especial, que é esse primeiro grupo, e dali, não surtindo, as pessoas não tendo interesse ou tendo mais vagas, a gente abre, igual hoje, né, se encerra esse grupo e a gente inicia agora para todos que tiverem interesse em estar nos procurando, anota aí, e nós trabalhamos com 10 pessoas apenas. Por quê? Eu preciso ter o tempo também da escuta dessas mães, né? É um grupo terapêutico, então eu trago temas específicos, eu trago temas sugeridos, então já tem todo um cronograma do que a gente vai trabalhar. Nós iniciamos com 3 sessões a cada 15 dias, né? De 1 hora, nada muito tempo, até porque temos milhões de responsabilidades, né? Então é 1 hora desse grupo, então precisa ser compacto, para a gente poder ter acesso às histórias, às vidas, às mães. Eu não quero falar de mim, não tem problema, só escuta, né? Só escuta, só entende que outras pessoas também sofrem, né? Não somos só nós, né? Nós temos outras dificuldades também. E por isso de um grupo compacto mesmo. Então corre lá, se não fez sua inscrição, corre. Dia 10 a gente inicia esse primeiro grupo. Olha, para fazer essa inscrição, onde eles têm que entrar, qual que é o telefone, fala pra gente aqui, Ana Paula. Ficou da minha vida não, o telefone não eu não sei. Olha depois só. Eu passo no final. Mas assim, a gente pode estar no Instagram da Clínica Creare, Isso, nós temos lá vendo? todas as informações, aí tem telefone, tem endereço e tem também já o link que você entra direitinho e faz sua inscrição. Como é que é? Deixa na hora que você Deixa na descrição. Você foi editar, nosso Isso editor, coloca lá. Põe na descrição. Pode deixar, vai ficar na descrição aí pra você aí, né? Se você não precisa, indica pra alguém, né? Você olha e fala assim, vê aquela mãe, aquele pai, né, que tá ali naquela situação, e aí você tá ajudando muito aí. Mas agora vamos para a hora do jabá. A hora do jabá. Galera, isso, nós já começamos aqui, ó. Né? Já teve o primeiro merchan. Então vai lá na Creare, tá? Então você vai lá, Creare, tá? Entra no Instagram ali, você vai ver a Creare, tem uma borboletinha lá, né? Bem bonitinha lá como logo, tá? Rosinha, tá bom? Então entra lá e já segue a Creare e aí aproveita também e segue aqui o restaurante Divina Ceia, beleza? E se você não almoçou ainda, ou todo mundo almoça, todos os dias nós almoçamos, cara, como dizia minha avó, saco vazio não para de pé, irmão. Então vai lá, anota o telefone aí, já pega aí, ó, já faz a anotação 44-3152-1852, é o WhatsApp, ó, vou repetir, tá? Vou repetir, vê se guarda na cachola aí, 44-3152-1852. Vem e fala com o Júlio aqui, se tiver difícil, estiver trabalhando, ele manda um marmitão aí pra você, senão você pode vir aqui no restaurante comer, né? Esse prato, né? Os pratos aqui são maravilhosos, prato caseirinho, né? Coisa boa. Filé do boi aqui para você. E olha só, segue a gente também. Ó, você que está acompanhando aí, né? Não custa você seguir o Aventuras Cafeinadas pra gente continuar esse projeto aqui, né? Uma galera fala para nós, né? Não, continua, tá muito legal. Mas a gente precisa também, né, desse incentivo seu, né? Estamos pedindo aqui humildemente. Vai lá, segue nas redes sociais. Nosso psicológico fica abalado. Isso, olha só, cara, olha lá, hein, Setembro Amarelo, não vai nos deixar abalado, presta atenção. Então, segue aí, @Aventuras Cafeinadas no Instagram, no YouTube também, ajuda a gente pra caramba lá, segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá aquele likezão, vai ficar essa entrevista aqui depois editadinha, bem bonitinho aí e tal, pra você poder acompanhar mais tranquilamente. Quer ser um patrocinador, gente, do podcast? Entre em contato com a gente aqui, tá? A gente fala da sua empresa, fala da sua marca, vai ser um prazer. Entre em contato pelo 449-959-1026. 99959-1026, tá bom? E, gente, nós temos um outro aqui. Esse programa agora é o Resenha das 12. Nós temos também o programa Aventuras Cafeinadas em Movimento. Você olha e fala assim, cara, eu quero que você venha, imagina, eu quero um podcast aqui na minha empresa. A gente vai e faz o podcast aí com você, a gente mostra a sua empresa. E uma coisa muito interessante do podcast e por que fazemos em movimento é para te dar a voz, você empresário. A gente sabe que você empresário muitas vezes não é escutado, a galera olha, né? Tem aquele famoso dito popular, né? Todo mundo olha as pingas que eu tomo, né? Mas não olha os tombos, né? E a gente quer contar a tua história. As pessoas olharem o teu negócio, o seu negócio já é notório e vai ser mais notório ainda, porque as pessoas vão conhecer a tua história. Vai falar assim, não, esse cara merece o meu dinheiro, esse cara merece que eu compre com ele. Então, entre em contato conosco aqui.
no Aventuras Cafeinadas em Movimento, além de mostrar a tua história, mostramos a história do teu estabelecimento, fazemos o giro pela empresa, isso tudo depois é disponibilizado para você, materialzinho aí que no mínimo você vai pegar só para uma filmagem, sem a participação desses dois caras, tá certo? A gente não, isso, né? Não é aquela coisa bonita assim, mas assim, cara, a gente ajuda aí na conversa, né? Falar, a gente é legal, né? Isso, é isso mesmo, nós somos legal. E aí, cara, a gente tá lá conversando com você, montamos o roteiro da tua história de vida, contando, as pessoas vendo isso, e ainda por cima mostramos a sua empresa. Então já sabe, Aventuras Cafeinadas em Movimento. Um videozinho que você vai fazer só da tua empresa ali institucional, os caras cobram aí 450 a R$1.000, dependendo da estrutura. Aqui você ganha conosco, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Voltando a nossa conversa com a nossa amiga aqui, Ana Paula. E agora a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Já foi aqui o jabazinho, agora vamos lá. Ana, na sua opinião, qual que é a importância desse evento, desse mês dedicado aqui à questão do suicídio, Setembro Amarelo, para a conscientização, das pessoas com relação à saúde mental e à prevenção então do suicídio, como essa campanha ela tende a ajudar e a impactar a sociedade? O que você acha disso tudo? Olha só, a Organização Mundial de Saúde, em 2017, ela colocou como o ano para se falar sobre isso, Porque começou a se perceber lá atrás que estava aumentando muito os índices e uma preocupação muito grande era a faixa etária, cada vez menor, cada vez antes acontecia. E aí eles colocam essa data como marca assim, vamos falar sobre isso. E daí a gente volta um pouco mais no tempo. A gente começa a pensar assim, por que não falamos sobre isso? Será que eu tenho medo de falar, estimular as pessoas, dando ideias, sugestões? Então a gente começa a entrar com muitos tabus e a gente para muitas vezes de falar. Lá em 1774, eles lançaram um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Conhece? Já ouviram falar dele? Eu falo dessa obra em sala de aula. Gente, o que aconteceu com essa obra? Foi proibida. Sim. Porque até hoje teve muitos estudos, muitas coisas sobre essa obra, mas ela é vedada. Porque, assim, ele conta da sua história, das dificuldades amorosas ali, que a pessoa que amava não foi correspondido, e ele faz o quê? Suicídio. E aí começaram a ver que parecia que aumentaram os casos da época. Então, assim, vamos proibir essa obra, porque parece que é contagioso. É uma onda de suicídio que está se aumentando porque é contagioso, virou moda. E aí a gente vai percebendo que, daquela época para cá, parece que realmente a gente parou de falar. Gente, 1774 é muito tempo. Só que os índices estão aumentando mesmo sem a gente falar. Percebe? Então a gente começou a ver que nós precisamos falar sim. Nós precisamos dar voz sim. Então a data, o mês, ele vem... Poxa, lembra, gente, que existe isso? Então, existe todos os dias. Enquanto nós estamos falando aqui, a cada 40 segundos alguém está tirando sua própria vida no mundo. Você vê como são as coisas. 20 segundos alguém tentou e não conseguiu. Mas você percebe que é muito alto? É muito grande? Então, nós falamos aí de uma causa-morte sendo a terceira de forma mundial. Está matando mais que o câncer. Então, assim, precisamos ou não falar do assunto? Com certeza. É legal, Você falou assim, você falou dessa obra, que até hoje é vetada e tal e tudo mais, mas é engraçado, Você vê assim, tem filmes, séries na Netflix, acho que é aquela 13 Reasons Why. É 13 razões, É isso. É impactante aquele filme lá, aquela série, É interessante. E sem contar que dentro da sociologia esses aspectos também são estudados. A questão do Durkheim fala sobre suicídio, ele tem uma obra relativa só a isso, E é engraçado que lá ele coloca como uma anomia social, Ou seja, uma desordem. Então, tipo assim, vem daquela ideia do positivismo, ordem para ter progresso, tal. Então, quando acontece o suicídio, ele vê uma desordem. É como se fosse visto como algo que não é normal na sociedade. É claro que ele vai citando, ele vai elencando vários tipos de suicídio, Mas é uma coisa interessante de pensar, e talvez venha daí essas questões também, depois ainda continua, chegando no século XX, XXI, lá, esses pensamentos ainda, Como uma anomia, como uma desordem, não é. É uma coisa muito a mais,
Na verdade, eu não trabalho a obra em sala de aula, mas quando a gente entra no romantismo, na escola literária do romantismo, eu falo de algumas transformações que aconteceram na Europa. Aí eu cito a questão da urbanização, aí eu cito Charles Dickens, aí, entendeu? Aí eu entro na questão do egocentrismo, aí eu vou nos sofrimentos do jovem Werther, porque assim, a obra fala mesmo, ele vai contar, ele é apaixonado por uma mulher, mas ele não pode ter essa mulher. Então ele não, como é que se diz? O conceito seria assim, tipo, você vai sofrer até encontrar o seu grande amor. Mas aí ele é meio egocêntrico, tá? Mas eu não quero sofrer. Então o caminho mais fácil, entre aspas, e muitas aspas, é o suicídio. E ela causa mesmo na Europa um rebuliço, que aí o pessoal pensa, eu me reconheço nele. Me identifico, né? Isso, aí vem e aumenta os casos de suicídio. Nossa, e essa obra, tipo, até hoje, acho que no Brasil ela não é proibida. Mas em vários países do mundo, ela é uma obra, vou falar alemão, na verdade na época a Alemanha não existia, mas o autor é alemão, o Goethe é alemão, então assim, ela seria uma obra alemã. Em alguns países do mundo ela ainda se mantém proibida, então ela é uma pira. Eu tenho eu tenho uma pequena curiosidade, tá, relacionada a isso. A gente tem Setembro Amarelo, Agosto Azul, tal. Eu sei que parece uma pergunta bem simples e às vezes até besta. Você me escuta? Por que o mês de setembro? Existe alguma coisa específica para ser o mês de setembro ou foi uma escolha da Organização Mundial de Saúde que achou legal? Aí nós voltamos lá à história daí, né, do que aconteceu. Então teve um fato que ocorreu, né, no mês de setembro. Ô, amigo, só um minutinho aqui, o Júlio vai ver pra você aí, tá? Vai lá. Aí, ó, pra quem sabe, ao vivo, ó. Isso significa ser ao vivo. Isso indica ser ao vivo, ó. Talvez tenha muito para nos ensinar, né, e para trabalhar, né? Poderia sentar e participar com a gente. Né? Então, assim, e teve um jovem que ele tira a própria vida e ele estava dentro do Mustang amarelo e ele tira a sua própria vida. Então, até no dia do velório, em que a família apresenta, né, as fitinhas amarelas representando até pela forma de ter morrido. Aí a gente pensa assim, ele se matou dentro de onde? Um carro. Chique. Então vamos entender que o suicídio não está relacionado a condições financeiras, né? Percebe? O suicídio, quando a gente fala, gente, dele, a gente está falando de um grau de desespero extraordinário. Nós não falamos de pessoas que querem morrer, você acredita? Que o suicídio não são pessoas que querem morrer? Olha só, são pessoas que não querem mais sofrer. Eu não quero mais sofrer, então ele é um ato de desespero. Eu não tenho como romantizar o suicídio. Ele não é moda, ele não é bonito, ele não é, eu preciso para a sociedade me aceitar melhor. Não, ele é desesperador. Igual assim, hoje a gente vê, fala-se pouco. Quando fala, a mídia traz de pessoas famosas. Sim. Não é? E coloca assim, houve o suicídio porque a fama subiu na cabeça. É porque a pessoa, ela chegou achando que ela era melhor que todas as pessoas do mundo. Gente, não é romantismo. Não é. É desespero. A pessoa que tira a própria vida, ela está num nível de desespero extraordinário. E eu vou te dizer mais uma coisa, posso? Levantei. Se eu falar para você que 90% dos casos de suicídio, eles são evitáveis. Olha que legal isso. É de respirar fundo, né? Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Por isso que a gente tem que conversar. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso filho, o nosso amigo. Nós temos que olhar e ver o que aquela pessoa está nos dizendo. Porque o suicídio, muitos pensam que é um caso de tristeza muito grande que o levou a fazer. Pessoas muito tristes, muito depressivas. Aí você fala, poxa, mas aquela pessoa estava super alegre, estava super bem, realizado financeiramente, profissionalmente, familiar, estava tudo aparentemente perfeito aos meus e seus olhos, mas para ela existia algo ali. Aquilo que a gente julga, né? Na realidade, é aquilo que a gente julga como correto. E a gente faz isso todo momento, né? Essa questão do juízo. Para tudo. Então, eu olho o outro e falo, não, eu nem imaginava uma coisa que a pessoa ia estar desse jeito. Nossa, aquela pessoa nunca imaginava. Né?
não é? Porque assim, a gente ouve aquele discurso, tipo assim, como é que é? Falta Deus. Aí vem procura religião. É porque era pobre. Aí por isso tá. Ou porque acabou o casamento. Né? E aí entra festado uma coisa que eu achei muito legal. Eu falo muitas vezes para os alunos que eu dou aula de redação também, então a gente, né? Eu lembro que, aliás, duas coisas muito interessantes sobre isso. Uma vez numa escola, numa prova de literatura, pediram para eu trocar o texto porque falava de suicídio na prova de literatura. E não tinha, a questão não era nem a ver com suicídio, era diferenciar um texto que era de literatura do que não era. Só que eu coloquei esses assuntos. A escola falou, não coloca para não incentivar. Aí entra no que você falou, tem que ser falado, né? E a segunda coisa que eu coloquei na hora que eu citei aspas, que às vezes eu falo em sala de aula, pensa bem, quem tira a vida é forte ou é fraco? Às vezes eu falo para eles, vamos pensar, vamos refletir nisso. Aí eu responderia assim para você, está desesperado. Né? Quem concretiza o ato está em desespero. Né? Porque que, olha só, tem lá o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV 188. Gente, é muito legal. Quem não conhece o projeto é muitíssimo interessante. Porque se nós estamos falando que é evitável, nós precisamos passar daquele momento do desespero, da crise do desespero. Então, quando você liga, e tem um profissional do outro lado, 24 horas, todos os dias. Então, quando você liga e do outro lado alguém te escuta, fala com você, dá tempo do desespero passar. Que é onde acontece, o suicídio acontece no desespero. Quando a gente tem uma crise de pânico, ela passa, não passa? Tem um período de passar. A crise de desespero, ela também passa. Então, se eu consigo ser trabalhado naquele momento, se eu consigo falar, se eu consigo me colocar, provavelmente a gente consegue evitar esse momento. Então, as pessoas falam assim, mas aí vem a culpa às vezes da família, né? Poxa, mas eu não vi, eu não consegui ajudar o meu filho, eu não consegui entrar então nesse que você está falando, Ana, nesse período de desespero. Família. Nós olhamos com o coração, com o sentimento, e nós olhamos com as nossas dificuldades enquanto seres humanos. Então, o que nós precisamos é de ajuda profissional. Muitas vezes, psicoterapia e medicamentoso, que é com o psiquiatra. Por quê? Para a gente trabalhar essa pessoa. Mas como que a família pode ficar em alerta? Não tenho mais prazer pela vida, estou desistindo, não tenho vontade de levantar da cama, tenho vontade de dormir demais, não consigo tanto dormir. São sinais de alerta. Corre, oferece ajuda, oferece amparo profissional para essa pessoa que você ama, para que você possa ajudar dessa forma. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu converso tanto, eu falo tanto. Não é a mesma coisa. A vibe tá tão boa aqui, ó, que era a minha próxima pergunta. Eu perguntava o que a gente poderia. Mas antes de perguntar, vê se tem alguém fazendo pergunta aí. O pessoal tá só entrando aqui, mandando oi e tal, perguntas ainda não? Nenhuma. Mas uma coisa, você vê, espero que o pessoal depois em casa assistam. Espero que esse vídeo, eu sei que é um pouco de merchan, agora é minha vez, um pouco de jabá, mas espero que esse vídeo atinja 10, 20, 30 mil pessoas assistindo, porque às vezes aqueles videozinhos de TikTok lá com gente fazendo, dançando, porque assim, eu vou até pontuar, antes da gente começar aqui, eu tinha feito aquela pergunta de estigmatizar o mês, tipo assim, a gente só vai falar de suicídio do mês. Olha como é que já, tipo assim, minha cabeça já mudou. Se 90% é evitado, eu preciso falar disso. Então eu preciso sim de um mês, de uma semana, de um curso de prevenção. Então você vê como é, minha cabeça, tipo assim, não que eu não, na minha cabeça ficava assim, era uma dualidade. Tipo assim, tem que falar, mas eu achava assim, não necessariamente um mês específico, a gente teria que falar ao longo do ano. Mas também se a gente fala ao longo do ano, dilui. Então não fica uma coisa tão concreta e tão direta. Você vê como é que fica? Eu achei legal aqui a fala da Ana Paula aqui com relação ao desespero, né? Porque quando fala do desespero, até então, agora deu um clique aqui. Eu assim, eu achava assim, o desespero, né? O suicídio é desespero. Eu achava que era uma situação assim, mas pelo que eu entendi, são momentos, né? Você tem aquele momento de desespero que é onde você pode atentar contra a sua vida, né? Eu acredito que uma boa parcela de quem está assistindo aí também não tenha tido esse tipo de conhecimento, né? E aí, de repente, é uma forma de a gente conseguir ajudar. Eu não sei se eu posso fazer um parâmetro, mas me ajuda. Seria a mesma coisa de crise de pânico. Então, eu tenho uma crise, ela vem, ela acontece, ela passa. Então, na hora que a pessoa está depressiva, talvez venha a crise, né? Aí vem, acontece e passa. Talvez nesse lidar é que ela não consegue e acaba cometendo suicídio.
Então você percebe que não é uma questão de coragem ou falta dela. Sim. É um desespero. Então, porque muitas pessoas que depois que às vezes ela tenta ou não consegue, que não conseguem, aí elas se arrependem. O que eu fui fazer? Aí entram questões religiosas, questões familiares, né? O que eu estava fazendo? Porque eu queria eliminar a minha dor. E como ela não passou. Mas o que é assustador, gente? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar muito sobre isso. Começamos com crianças de 10 anos. Então, o que me faz acreditar que uma criança de 10 anos, uma pessoa de 20 anos, já perdeu o prazer pela vida? Está numa questão de desespero tão grande, tão desesperadora, que faz com que ela entenda que eu não posso mais viver, eu não tenho mais saída. Gente, nós vivemos numa cultura hoje, numa realidade, vamos falar mundial, vamos falar do nosso país, que a gente vive de aparências, que a gente vive para satisfazer o ego do outro, que a gente vive para mostrar para o outro que está tudo bem. Eu tenho que estar aqui diante de vocês bem, eu tenho que estar feliz, sorridente, tem que ser magro, tem que ser financeiramente muito bem, né, equilibrado, tenho que ter uma boa profissão para você me entender que eu sou uma boa pessoa para você conversar comigo, ou para você me procurar. Tipo, ela tem a resposta para tudo. Né? É a pessoa mais, Ana Paula é a pessoa mais calma que eu conheço, a pessoa mais tranquila, mais sensata. Será? Não é? Então, assim, ou são situações que a gente vai aprendendo a se proteger e se esconder de algumas relações para a gente ser socialmente aceito. Gente, redes sociais, por que cada vez mais, pai, mãe, a gente pede, segura o celular, segura redes sociais. Seu filho de 10 anos não precisa ter celular. Sim. As redes sociais, hoje a gente mostra tudo que a gente acha que é bonito. O que é a primeira coisa que a gente pede, Anjo? Vamos fazer um vídeo? Filtro? Não é? Mexe no Photoshop. Photoshop, filtro, pelo amor de Deus, me deixa linda, não é? Gente, porque eu tenho que parecer aceito pelo outro. E o outro, ele tá pronto a me aceitar se tiver tudo dentro dos parâmetros que ele exige. Então, essa procura por estar sempre feliz, não existe essa felicidade 24 horas. E eu tenho que estar triste, eu preciso desses momentos. Não estou dizendo depressivo. A depressão é quando eu não vejo saída. A tristeza é quando eu sento e falo assim, ô Ana, vamos rever algumas coisas da sua vida. Aqueles objetivos que você tem, onde você quer chegar, parece que não está muito no mesmo caminho. Eu desejo algo, estou sonhando com algo, mas a minha trajetória está sendo outra. Sabe quando eu paro para refletir e pensar, poxa, eu tenho que mudar em alguma coisa, eu tenho que melhorar. Às vezes nós não vamos conseguir sozinhos, a gente precisa de uma ajuda profissional para nos ajudar a enxergar situações que a gente não está conseguindo ver. Então a gente precisa desse apoio e todo o tempo lembrar que nós somos humanos. Então tem dia que eu vou estar descabelada, né? Tem dia que eu não vou estar muito afim, tem dia que eu vou estar cansada. E é isso. Que às vezes a gente lá fora consegue boas relações e dentro de casa não. E dentro de casa às vezes a gente se permite. Ou às vezes não. Às vezes não. Não, mas é interessante, essa sociedade, você falou a questão da felicidade, hoje com essa sociedade do coach, né, a gente tem muito essa questão, né, de, você não é feliz porque você não quer, né? Felicidade, felicidade é questão de... Felicidade é questão de escolha, né, e a gente vê, e eu acho legal assim, né, tem... uma reflexão da série Dexter, que ele fala isso, né? Ele é um serial killer, né? Mas enfim, mas ele usa umas coisas assim, todo mundo tem o seu passageiro sombrio, né? E aí às vezes a gente fica, não que nossa cabeça é um universo, né? Cada cabeça é um universo, e a gente tem que se permitir a pensar sobre as coisas. O que não vale é a execução, né? E a gente tem aí os parâmetros éticos e morais para tal, mas o que a gente pensa faz parte, e às vezes o pensamento vem e você nem sabe por quê. Né? E aí vem as emoções, a tristeza, a raiva, né? A alegria, e isso daí também é uma questão de tentar deixar se permitir a essa questão, né? De sentir isso. Acho que todo mundo fica, acho que naquele divertidamente traz um pouquinho disso, né? Uhum. Ninguém quer a tristeza. Tristeza sempre de lado ali e tal, ninguém quer abraçar ela, e às vezes a gente precisa, né? E olha só que assim, você fala desse filme, e é muito interessante que ele nos traz uma leitura assim que eles tiram todos os sentimentos ruins, né, da personagem, deixam lá num lugarzinho fechado, e depois eles descobrem que ela só é quem ela é hoje por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. Às vezes a gente tem vergonha da nossa história, da trajetória, do que a gente fez, do que a gente passou, mas hoje a gente é fruto de tudo que a gente viveu.
Então, assim, é legal olhar para o passado e não como arrependimento. Eu falo muitas vezes